Lá vamos nós. Então tá, vamos dar continuidade, gurizada. Vamos continuar falando do amplificação de sinais, tá? E o que a gente vai começar a ver hoje, que é a análise da resposta em frequência desses amplificadores, tá? A gente vai começar a estudar a influência da escolha ou da frequência do sinal de entrada, tá? Então, vamos só falar aqui um pouquinho do que a gente vem fazendo até agora, né? Basicamente, a gente está analisando estruturas de amplificadores, tá? Amplificadores de pequenos sinais, tanto com TBJ quanto com FET, e a gente está desenvolvendo uma metodologia e aplicando essa metodologia de análise nesses amplificadores. O que a gente quer quando a gente analisa esses amplificadores? Ou melhor, antes disso, né? No que consiste um amplificador? O amplificador é um circuito, né, que aqui nesse caso, esse circuitama aqui do meio, são os circuitos que a gente viu, né, polarização fixa, polarização por divisor de tensão, isso aí são circuitos amplificadores, tá? Toda essa estrutura do meio aqui é o nosso circuito amplificador. E ele tem a função de amplificar um sinal, certo? Então, a gente vem chamando de VS aqui, esse sinal, que é ou uma resposta de um sensor, ou a resposta de um captador de áudio, por exemplo, que é um exemplo mais perto do palpável, né? Tratar com áudio. Então, essa fontezinha VS aqui que a gente vem falando, ela é a representação do sinal de entrada, aquilo que tu quer amplificar, tá? Então, isso aqui não é uma fonte de fato, é que fique bem claro para vocês que esse aqui é o sinal de entrada, é aquilo que tu vai amplificar. Então, esse sinal vai ser a nossa entrada do nosso amplificador, e aqui é o circuito amplificador, e aqui a saída é para quem tu vai fornecer aquele sinal amplificado, né? Então, aqui na entrada, a gente vai ter um sinalzinho proveniente lá ou do microfone ou de algum lugar, e aqui na saída a gente vai ter uma versão dele amplificada, né? Então, tu deu um ganho. E a gente está interessado em, quando a gente fala em analisar, é saber equacionar esse comportamento, né? Então, a gente tem um amplificador e a gente quer equacionar o quanto que esse circuito amplifica. A gente chama o quanto que ele amplifica de ganho, né? Que é o chamado AV que a gente vinha calculando. Então, a gente está interessado em saber quanto que esse amplificador amplifica, saber calcular isso em função dos parâmetros do circuito, né? Em função dos resistores, do transistor, da alimentação, enfim, a gente está interessado em saber isso aqui. Então, por isso, é uma das grandes coisas que a gente quer saber nessa disciplina, né? Equacionar isso para os circuitos amplificadores. Então, a gente desenvolveu a metodologia lá no início da disciplina, que era modelar o amplificador pelo modelo de pequenos sinais, e aí no modelo de pequenos sinais a gente usa as ferramentas de circuitos elétricos para calcular, né, qual que é a equação do ganho. E não só isso, né, a gente ainda calculava qual que é a equação para a impedância de entrada e qual que é a equação para a impedância de saída desse amplificador, né? Esses outros dois valores aqui são muito importantes. Primeiro, para definir quanto que ele drena de corrente de quem está gerando o sinal, né? Microfone, captador, sensor, né? Quanto que ele drena de corrente. Isso quem diz para nós é a impedância de entrada. E a impedância de saída tem um impacto muito grande no valor do ganho quando tu considera a carga de quem tu vai alimentar. Então, tu vai alimentar um alto-falante, qual que é o valor da resistência desse alto-falante? Tu vai alimentar um segundo estágio de amplificação, então qual que é a impedância de entrada desse segundo estágio de amplificação? Tá? Quando a gente considera essa impedância aqui, ela tem uma influência no valor do ganho, e essa influência, para eu poder calcular essa influência, a gente precisa do ZO. Tá? Então, a gente desenvolveu uma metodologia para achar esses parâmetros aqui e calcular o ganho do nosso amplificador, o quanto que ele amplifica, considerando já a influência desse valor de carga e também da impedância de saída de quem está gerando o sinal, né? Lembra que toda essa estrutura aqui, por exemplo, esses dois elementos, eles são o equivalente Thevenin de quem está gerando o sinal que vai ser amplificado. Tá? Então, até agora, a gente analisou isso, tanto com o transistor FET, quanto o TBJ que está aqui, certo?
Essa é a pegada da disciplina, certo? É tu equacionar, tu entender como que funciona a amplificação e botar em equações, em matemática, saber calcular como que vai ser isso para diferentes configurações de amplificador e considerando diferentes efeitos, tá? O primeiro efeito que a gente considerou foi o valor da impedância, a impedância da carga nesse ganho. A gente viu que afeta, quanto maior a carga, melhor é para o nosso ganho, né? Menos ele afeta, quanto menor a carga, menor a amplificação que o amplificador consegue fornecer, tá? Então, isso que a gente estudou na última aula, que foi a influência do RS e do RL, tá? A influência do valor da carga que tu vai alimentar e a influência da impedância de saída de quem está gerando o sinal, tá certo? Então a gente comentou lá o que seriam valores legais, qual que é a influência que eles fazem, esses dois elementos aqui, eles afetam o ganho do amplificador, quanto maior o RS, menor o ganho, quanto menor o RL, menor o ganho. Então isso que acontece, a gente botou isso no formato de equação, tá? Que a gente aprendeu a calcular o AV, que era sofrendo a influência do RS e do RL, tá? Então, até agora, a gente sabe analisar os amplificadores dessa forma. Até agora, a gente não tocou em nenhum momento na questão da frequência desse sinal de entrada. Esse sinal de entrada, ele é um sinal AC, tá? Ele é um sinal variante no tempo. E a gente está chamando de senoidal, tá? Mas não necessariamente é um sinal senoidal. A gente usa o senoidal por ser mais simples, tá? Por exemplo, a gente pode usar um sinal de forma do som, né? Deixa eu mostrar aqui para fazer uma onda. Porque esse sinal aí, ele não necessariamente ele é um sinal senoidal puro, que eu quero dizer, tá? Mas ele é um sinal alternado. Então, se tu pega aqui, ó, por exemplo, esse sinal aqui, ó, esse sinal azul aqui, ele é um sinal bem típico do que é uma forma de onda elétrica proporcional ao som, né? Então, a saída de um microfone, por exemplo, né? Ele segue esse padrão aqui. E é um sinal alternado, mas não é um senoidal puro. Tá? Para facilitar as nossas análises, a gente usa que é senoidal puro, tá? Então, esse sinalzinho de entrada, que é o que a gente vai amplificar, ele é alternado no tempo, tá? Ele é um sinal CA. Se ele é um sinal CA, ele tem uma frequência associada, certo? A mesma coisa quando tu fala, por exemplo, de notas musicais. Tu tem as notas de frequência menor e as notas de frequência maior, né? Os graves e os agudos. Então, tu tem uma frequência associada a esse sinal de entrada. E pode ser qualquer frequência, pode ser uma frequência menor, uma frequência maior, tá? E até agora a gente não comentou nada sobre essa frequência. Na real, a única coisa que a gente falou da frequência do sinal de entrada é que a gente disse o seguinte: não, vamos assumir que essa frequência é grande o suficiente, de tal forma que eu conseguia ignorar a impedância dos capacitores, né? A impedância XC dos nossos capacitores, porque o valor dessa frequência ela vai afetar diretamente na impedância dos capacitores, né? 1 sobre J ômega C, né? Então a frequência está aqui, ó, o ômega é 2πf. 2πf. Então a frequência do sinal vai afetar diretamente a impedância desses capacitores que tem no teu circuito. Só que até agora a gente vinha dizendo o seguinte: não, vamos assumir que essa frequência é bem grande, vamos dizer, não, essa frequência aqui é grande, e daí a impedância do capacitor fica bem pequenininha, né, porque o ômega está embaixo, então fica bem pequenininha, e a gente vinha aqui e dizia, não, esse capacitor vai virar uns curtos, tá? Até agora a gente estava falando isso aqui, ok? A gente dizia isso. Só que isso não é verdade para qualquer valor de frequência. A gente estava assumindo que a frequência desse sinal aqui era uma frequência muito grande. Só que agora a gente vai estudar a questão de e se não for uma frequência muito grande? Qual que é a influência do valor da frequência desse sinal no comportamento do amplificador? Isso que a gente quer achar. Tá? Então a gente quer saber para diferentes valores, tudo que a gente fez até agora, a gente assumiu que era 20 kHz. 20 kHz a gente assumia que era uma frequência grande o suficiente. Agora vamos pensar, tá, mas e se não for 20 kHz esse sinal de entrada? Se for outros valores de frequência, o que que acontece? Tá? Então é essa a resposta que a gente quer achar agora. Qual que é a influência, principalmente no ganho, né? O que vai mudar na real
é o ganho, qual que é a influência no ganho do amplificador para frequências diferentes desse meu sinal de entrada. É isso que a gente quer responder agora, tá? Acompanharam até aí? De boas? É isso que a gente quer responder, tá? Para ver isso, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Vamos tentar enxergar isso na simulação primeiro, então. Eu estou aqui com esse circuito simulado, certo? É esse magrão aqui. Não tá... Aqui. É esse magrão aqui, o nosso... Aquele circuito que está ali no slide, tá? Até agora, a gente vinha simulando esse cara aqui em 20 kHz, né? Deixa eu mudar aqui. Botar esse cara aqui, ó. Era 20 kHz que a gente vinha simulando, tá? Então, vamos botar aqui como é que está o comportamento do ganho desse circuito em 20 kHz. Senão ele não está aparecendo metade da minha tela aqui. Vamos ver se a gente consegue ver as coisas. Como é que está o ganho desse cara? Então, eu estou entrando aqui com 1 mV, ó, em 20 kHz, tá? Esse aqui é o sinal de entrada. Está entrando 1 mV. Quanto que está saindo? Vamos pegar aqui o sinal de saída, aqui, ó. Vamos tentar enxergar. Não. Não vai dar para enxergar. Espera aí, deixa eu ajeitar esse próximo, não está querendo aparecer aqui. Só um minuto. Tá, acho que agora vai. Dá para enxergar agora? Agora dá. Então aqui, ó. Esse aqui é o nosso sinal de saída, tá? É o sinal aqui na carga para a nossa frequência de 20 kHz, tá? Então é o que a gente vinha analisando até agora. A gente pegou, calculou, viu a influência do RS, do RL, calculou qual que era o nosso ganho, impedância de entrada, impedância de saída, e a gente viu que o ganho aqui daria em torno de 45, né? Daria algo perto de 45. Então, para a nossa frequência de 20 kHz, a gente está tendo esse ganho de 45, né? Um ganho de 45. Estou entrando com 1 mV, estou saindo com... Estou saindo com 45. Então, aqui, ó, vamos escrever isso, ó, para 20 kHz, eu estou com um ganho de 45 vezes, né? Tá, isso aí era o que a gente vinha aprendendo a calcular até agora. Mas e se eu mudar a frequência? Esse que é o ponto. Se eu for aqui na minha simulação agora e alterar essa frequência para outros valores de frequência, o que que acontece com o ganho, tá? Vamos pegar, por exemplo, vamos mudar essa frequência para 20 kHz. Deixa eu pegar a simulação de novo. Para 2 kHz, quer dizer, tá? Vou vir aqui, vou mudar ela para 2 kHz. Vamos diminuir a frequência. O que que acontece se eu diminuir essa frequência, tá? Se eu pegar esse cara aqui e simular agora esse magrão. Então, olha aqui, ó. Continua muito próximo ainda dos 45 ali, certo? Em 2 kHz ainda continua muito próximo dos 45. E se eu baixar mais ainda para 1 kHz? Vou dar aqui, ó, para 1 kHz agora. Estou baixando a frequência, né? Para tentar enxergar o que aqui na simulação, o que acontece de fato lá. Então, olha aqui que esse ganho aqui agora está batendo em torno dos 40, ó. Está batendo em torno das 40, o ganho baixou para em torno de 40 agora a nossa simulação. Então, eu botei 1 kHz, né? Então, vamos botar aqui, ó. Então, em torno de 1 kHz, o ganho já vai baixar para uns 40. Então, olha que ele deu uma diminuída ali. Vamos baixar um pouco mais, vamos ver se a gente enxerga isso de uma forma melhor. Vamos botar, sei lá, uns 200 Hz aqui, quem sabe? 200 Hz. Em baixa frequência. E eu vou alterar esse tempo aqui. Vamos botar um tempo maior para poder enxergar isso. Acho que eu vou ter que colocar uns 20 milissegundos aqui, quem sabe? Só para nós enxergar melhor isso. Vamos simular aqui, vamos ver. Agora até pesou a minha simulação. Eu botei 10 milissegundos. Então, olha aqui, ó. Agora, quando a gente está simulando em 200 Hz, né, se tu pensasse a nível de áudio, isso seria um grave, tá? Baixa frequência. Então, tu pega aqui o ganho, já baixou para a ordem dos 19, 20, ó. Então, já foi para a ordem dos 20 o ganho, tá?
Então, se tu olhar aqui, ó, conforme tu baixa a frequência, aqui eu botei 200 Hz agora, tá? 200 Hz. Então, tu tem algo em torno dos 20 de ganho agora. Então, olha que conforme tu vai baixando a frequência, tu vai tendo uma diminuição de ganho, tá? E isso é o que é esperado, é isso o comportamento do amplificador de pequenos sinais, é assim, para frequências muito baixas, ele acaba tendo uma diminuição no ganho, tá? E esse comportamento também se repete para frequências muito altas, tá? Daí o que estava antes aqui, né? Antes de eu mostrar para vocês, estava em 5 MHz aqui, ó. Vamos alterar esse cara de novo e vamos botar uma frequência extremamente alta agora, ó. 5 MHz, tá? E vamos mudar o tempo de simulação para nós enxergar esses 5 MHz, né? Então, abrir aqui, vou botar aqui 10.1, quem sabe? Acho que dá. Mais um zero aqui. Vamos ver se a gente enxerga isso. O que acontece agora para o outro extremo, né? A gente baixou a frequência até uns 200 Hz, e o que acontece no outro extremo agora? Essa aqui é a pergunta, né? Para uma frequência muito alta. Olha que para uma frequência muito alta, na casa dos megahertz aqui, o ganho também está em torno de 30, ó. Nossa senoidal de saída, ela está batendo nos 30 aqui na saída, o pico. Então, o ganho também acaba sofrendo, né? Vamos botar aqui, ó, na casa dos 5 MHz, nas casas dos 5 MHz, o ganho fica na ordem dos 30. Então, olha que tu tem o que acontece para frequências muito baixas, o ganho diminui, e para frequências muito altas, esse ganho também diminui. Então, existe um platô de frequências, né, que são as frequências medianas, onde o ganho é esse ganho que a gente aprendeu a calcular. Aqui em 20 kHz, ó, é o ganho que tu aprendeu a calcular. Mas se tu trabalhar com frequências muito baixas, o ganho diminui, mas se tu trabalhar com frequências muito altas, esse ganho acaba diminuindo também, tá? Esse resumo dessas simulações são basicamente esses que estão aqui, ó. Tá? Tu fica com ganhos basicamente nessa ordem aqui. Se a gente botar isso aqui num gráfico, né, agora, então a gente tem, o que a gente observa com isso, na real, né? O que eu quero salientar aqui nesse slide? É que o ganho do teu amplificador, ele sofre influência, ele muda conforme a frequência. O ganho do amplificador depende da frequência do sinal de entrada, tá? Existe uma certa faixa de frequências onde o ganho é o ganho que tu já aprendeu a calcular. Fora dessa faixa de frequências, o ganho diminui, tá? De forma gráfica, né, a gente pode desenhar isso agora. Como o ganho ele sofre influência da frequência, a gente pode traçar isso graficamente, né, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem aqui, por exemplo, no eixo X, a frequência do sinal de entrada e qual que é o ganho desse sinal, certo? Então, a gente tem, claro, o módulo, né, que fique claro aqui, mas a gente tem o ganho do teu amplificador em função da frequência. A gente viu que o ganho muda em função da frequência. A gente fez para frequências baixas, o ganho diminuiu. A gente fez para frequências muito altas, o ganho diminuiu. Tá aqui, né? Para frequências muito baixas, ó, 200 deu na casa dos 20, na ordem dos 20 kHz deu o que a gente queria, e para frequência, o que a gente já aprendeu a calcular, melhor dizendo, e para frequências muito altas também diminuiu um pouco. Então, basicamente, vamos assumir, sei lá, que essa linha aqui seja o nosso ganho calculado, que foi na casa dos 40, né? Vamos dizer que esse aqui seja a linha dos 40 de ganho, que é o nosso 20 kHz aqui, ó. Tá? 20 kHz daria mais ou menos aqui assim, quem sabe? Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o que vocês aprenderam a calcular, operando em 20 kHz, tá? Numa frequência onde os capacitores não influenciam. Mas olha o que acontece quando começa a pegar frequências muito baixas, aqui, ó, por exemplo, em 2 kHz, em 2K ele baixaria para uns 30 e poucos, né? Seria mais ou menos aqui assim. Depois o outro é em 1 kHz, seria na casa dos 30 também, mais ou menos por aqui, quem sabe, mais perto do 30 aqui, certo? Em 200 já é na casa dos 20, né? Então 200 seria aqui assim, seria aqui o ganho mais ou menos, certo? E olha que para uma frequência muito alta também, né? Casa aqui é 1 mega, então 5 seria mais ou menos aqui, também fica na casa dos 30.
Então, dependendo da frequência, tu tem essa variação de ganho do teu amplificador, né? Para frequências medianas aqui, tu teria aquele ganho que tu aprendeu a calcular, que é o ganho AV, que a gente aprendeu a calcular, o ganho sobre a influência do RS, do RL, né? Que tem uma equação fechadinha para cada tipo de polarização. E se tu trabalhar com frequências muito menores, esse ganho vai sofrer uma diminuição, né? Então, se tu começar a baixar o ganho, enquanto tu tá perto dos 20K não acontece nada, e daí conforme tu vai baixando o ganho, esse ganho vai baixando a frequência, esse ganho vai diminuindo, e a mesma coisa para altas frequências, conforme tu vai aumentando a frequência, esse ganho vai diminuindo. Então, essa linha azul aqui mostra para nós como que é o ganho do teu amplificador, o quanto que ele amplifica em função da frequência do sinal de entrada, tá? Se o teu sinal de entrada está numa frequência muito baixa, ele vai sofrer uma diminuição de ganho. Aquele ganho que tu aprendeu a calcular lá, que aqui para nós foi 40, né? O ganho sobre a influência de RS, RL e tal, esse ganho que tu aprendeu a calcular, ele é válido nessa faixa de frequências. Se tu trabalhar com frequências muito abaixo dessa faixa, acaba diminuindo o quanto que o teu amplificador é capaz de amplificar, e se tu trabalhar com frequências muito altas, também acaba diminuindo o quanto que ele consegue amplificar. De novo, né, se tu pensa nisso a nível de áudio, né, de som, de música, acontece que o teu amplificador ele não vai conseguir dar o mesmo volume, né, a mesma amplificação para os riffs da guitarra ou para os drums da bateria, tá? Vai ter ganhos diferentes para notas diferentes, para frequências diferentes. Isso que acaba acontecendo. Tem ganhos menores para os graves e para os bem agudos, e para os medianos tu acaba tendo o ganho que aquele amplificador foi projetado, certo? Esse comportamento aqui que eu tentei mostrar para vocês através de simulações discretas, né? Simulações, a gente simulou discretamente para cada uma das frequências. Esse comportamento é o comportamento padrão de amplificadores, tá? Eles sempre vão se comportar assim. Vai existir uma banda de frequências, que é uma banda passante, que a gente diz, ou uma banda de frequências médias, onde ele vai ter aquele ganho que tu já aprendeu a calcular, ou seja, todas aquelas equações que a gente viu de ganho, elas são válidas nesse intervalo aqui. Todas aquelas equações de ganho são válidas nesse intervalo. Fora desse intervalo vai ser sempre menor, tá certo? Acompanharam mais ou menos até aí? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não estão muito perdidos? Beleza. Vamos lá, então. Então, isso aqui que eu desenhei aqui para vocês, né? Eu posso reproduzir dessa forma que está aqui, ó. Dessa forma que está aqui, que isso aqui é uma resposta de infrequência do teu amplificador de fato, né? E aí, o que acontece? O que é importante eu ressaltar aqui? Tá? Aqui é só o mesmo gráfico anterior, só que mais bonitinho, tá? O que é importante a gente ressaltar aqui? O que a gente tem representado aqui na real é o ganho do teu amplificador, né? O valor de ganho do teu amplificador no eixo Y aqui, em função da frequência do sinal de entrada, tá? No eixo X. É isso que a gente tem. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, que existe esse platô aqui onde vai estar o ganho que tu calculou. Esse ganho máximo aqui, ó, o valor máximo, é aquele ganho que tu já sabe calcular, que cada amplificador tem a sua equação, tá? Esse AV que tu aprendeu a calcular é esse valor aqui. Então, nessas frequências aqui, nessa faixa de frequências, a equação que tu tem para o cálculo do ganho é válida, tá? Então, se essa equação não é válida fora dessas frequências, eu tenho que saber, como projetista, como analisador, eu tenho que saber quais as frequências que é válidas, que é válido esse meu ganho. Se esse meu ganho não é válido para baixas frequências e não é válido para altas, eu tenho que dizer o que são baixas frequências. Abaixo de 10 Hz, abaixo de 200, abaixo de 1 kHz, certo? Abaixo de que frequência que esse meu ganho não é mais válido? Eu tenho que saber responder isso, tá? Porque cada amplificador vai ter um valor diferente de frequência aqui. Ah, tu projetou um amplificador que ele vai amplificar desde o 2 Hz até o 20 kHz.
né? Por exemplo, amplificador de áudio. Show de bola, certo? Então, é um tipo de amplificador. Ah, mas daí agora tu vai fazer outro para ser um amplificador de um subwoofer. Então, ele vai ter que amplificar desde 1 Hz, quem sabe, ou menos de 1 Hz, mas tu não está preocupado com kHz, né? Então, acima de 100K, ele pode diminuir. Então, isso aqui se mantém, esse formato se mantém, mas os limites aqui, qual que é a frequência inferior que determina essa banda passante, qual que é a frequência superior, muda para cada amplificador, porque depende dos elementos do circuito, depende dos capacitores, depende do transistor, e assim vai. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente está interessado em identificar quais que são esses limites aqui, ó. Qual que é esse limite inferior e qual que é esse limite superior que define para nós a banda onde o ganho é aquele ganho projetado, aquele ganho que a gente já sabe calcular. E a gente está interessado aqui em descobrir quem que são as baixas frequências, né? Então aqui tu vai ter para baixo dessa frequência vão ser as baixas frequências, e para cima dessa frequência vão ser as altas frequências. Altas frequências. E a gente está interessado em descobrir quais que são esses limites aqui. Qual que é o limite inferior, que é a frequência, que aí a gente chama, o nome dela é frequência de corte inferior, ou FL, frequência de corte inferior, FLow, e essa frequência superior aqui a gente chama de frequência de corte superior, ou F-high, tá? Frequência de corte inferior e frequência de corte superior. A gente está interessado em calcular quais que são esses limites. Cada amplificador vai ter um limite, tá? Então, a gente vai tentar achar quais que são as equações que determinam essas frequências de corte para o nosso amplificador, tá? E aqui no meio, tu vai ter as frequências médias, tá? Entre as baixas frequências e as altas, tu vai ter as médias frequências, tá? Médias frequências. E dentro dessa janela de médias frequências é que é válido aquela equação que tu tem para o ganho, tá? Que a gente aprendeu a calcular já. Que tu vai ter que ter a equação do ganho, depois vai aplicar a influência do RS, do RF, tá certo? Então, a gente está interessado em achar, basicamente, são esses dois valores de frequência aqui para cada amplificador, tá? De forma geral, vai ser sempre a mesma equação para os amplificadores, tá? A gente vai ter que aplicar elas para o amplificador que a gente quiser, que é achar essas duas frequências que limitam a região ou a banda de frequências onde o ganho é aquele ganho que a gente aprendeu a calcular, tá? Para baixo da frequência de corte inferior, meu ganho diminui, para cima da frequência de corte superior, meu ganho diminui, tá? E por que que esse ganho diminui? Tá? A influência, o porquê de que acontece isso, são por motivos diferentes na baixa e na alta frequência. Quem estabelece essa diminuição de ganho, ou por que que acontece essa diminuição de ganho nas baixas frequências, a gente viu que acontece, isso é um fenômeno, acontece. E quem que é responsável por fazer o ganho diminuir, quem que é o cara que diminui o ganho aqui, tu não queria que isso acontecesse. Uma coisa tem que ficar bem claro para vocês, tu não queria que o ganho diminuísse, né? Idealmente, o teu amplificador teria que amplificar todas as frequências de forma igual, tá? Idealmente, tu não quer que o teu amplificador sofra influência da frequência, mas acontece, são não idealidades, tá? São consequências construtivas, tá? Tu não tem como fugir disso. Então, quem é responsável por isso nas baixas frequências são os capacitores de desacoplamento. Capacitores de desacoplamento. Quem que são os capacitores de desacoplamento? Quem que são esses caras? Os capacitores de desacoplamento são aqueles 3 capacitores físicos que tu tem lá no teu circuito, que é o capacitor de entrada, o capacitor de saída e o capacitor de emissor na polarização divisor de tensão, né? Então, esses 3 capacitores aqui, ó, são capacitores físicos que existem, que foram colocados, que estão lá no teu circuito, que tu colocou o capacitor fisicamente lá, é o elemento que está lá na placa. Eles existem para desacoplar o sinal CA do CC. Eles têm que estar lá para desacoplar o sinal CA do CC.
Só que a consequência dele estar lá é que nas baixas frequências eles vão diminuir o ganho, entende? Então, ele tem que estar no teu amplificador. Ele tem que estar lá para fazer o desacoplamento. Só que, por ele estar lá, acaba fazendo essa diminuição. Não era o que tu queria, mas é o que acontece, tá? Isso aqui é nas baixas frequências. Então, quem que é responsável por diminuir o ganho nas baixas frequências são os capacitores de desacoplamento, tá? Porque em baixas frequências, a impedância deles é muito alta, tá? Em baixas frequências, a impedância deles é muito alta, então acaba afetando o quanto de tensão que o teu amplificador recebe para amplificar, tá? Não só isso, mas também, tá? Então, baixas frequências responsáveis são os desacoplamentos. Se eu tenho que alterar a frequência de corte inferior, se eu quero melhorar a resposta em baixas frequências do meu amplificador, eu vou ter que mexer em algum desses caras, porque são eles que estabelecem esse decaimento em baixa frequência. Tu não queria, acontece, e acontece porque eles têm que estar no circuito. Eles têm que estar no circuito porque tu tem que separar o CA do CC, tá? Então, essa é a primeira, é em baixas frequências. Por que, que o ganho diminui em baixas frequências? Tá, beleza. Mas em altas frequências, tá? E no outro lado, quem que faz isso aqui diminuir? De novo, idealmente não era para diminuir o ganho. Idealmente não era para fazer isso aqui. Idealmente era para continuar o nosso ganho. Só que o que, que acontece? Aqui em altas frequências, quem que faz isso aqui acontecer são as capacitâncias parasitas. As capacitâncias parasitas do teu circuito. O transistor, ele tem capacitâncias internas, que são capacitâncias que a gente chama de parasitas. Porque, de novo, são capacitâncias que tu não queria que existissem na construção do teu transistor, mas acaba existindo. Como o transistor é um sanduíche de semicondutor, metal, e daí tu tem placas metálicas separadas por não metal, acaba tendo pequenas capacitânciazinhas internas. Funciona como se fosse uma capacitância, não, tu não queria que fosse, mas como tem metal separado de outro metal, acaba tendo. Eles existem, são elementos parasitas, elementos intrínsecos, tá? Então ele tem uma capacitância parasita. E essas capacitâncias parasitas do teu transistor, em altas frequências, elas são significativas. Porque em altas frequências, em extremas altas frequências, acima de uma frequência de corte superior, essas capacitâncias internas começam a fazer pequenos curtos-circuitos lá dentro. E daí isso desvia energia. E daí isso diminui o ganho, tá? A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, sobre onde que estão essas parasitas e como que calcula essa frequência. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui para vocês. Em baixas frequências, o teu amplificador acaba diminuindo o ganho por causa das capacitâncias de desacoplamento. Em altas frequências, o ganho acaba diminuindo pelas capacitâncias parasitas, tá? Então, tu está interessado em responder, bom, mas a partir de que frequência que as capacitâncias de desacoplamento começam a afetar? Ou seja, eu quero saber a frequência de corte inferior. E eu quero saber a partir de que frequência que as capacitâncias parasitas começam a afetar. Então, tu quer achar qual que é a FH também. Então, para achar a F-low, a gente vai analisar as capacitâncias de desacoplamento. Para achar a F-high, a gente vai analisar as capacitâncias parasitas, tá? Esse comportamento aqui é muito importante, tá? Esse gráfico e toda essa ladainha que eu conversei aqui com vocês é todo o porquê e o que a gente quer, tá? A gente quer saber o F-low e o F-high. Mas o que são essas frequências? São as frequências que limitam a faixa ou a banda de frequências onde o nosso ganho é aquele ganho calculado, é aquele ganho que a gente sabe calcular, é o ganho que o amplificador foi projetado para ter, tá? Então, até aqui é o comportamento, aqui no meio é o comportamento ideal do teu amplificador, certo? E a gente está interessado em se achar quais os limites para cada amplificador. E os limites dessas frequências são a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. A gente vai calcular elas,
para calcular elas, tu tem que saber a origem delas. Então, a origem da F-low é dada pelos capacitores de desacoplamento. A origem da F-high é dada pelas capacitâncias parasitas, tá? Resumindo, é isso que eu quero que vocês entendam até aqui. Esse gráfico é importante, quero achar essas frequências. Bada bim, bada bum, tatati, tatatá. Ok? Tá bom para o retorno? Tá muito rápido? Vocês já tiveram aula, né? Então não é a primeira aula depois do retorno, já entraram no ritmo de novo. Não entraram no ritmo ainda? Vocês estão com medo, cara. Estão com medo. Aqui tem um nome bem que eu esqueci de dizer para vocês, que é o seguinte, ó. O ganho aqui nessa região, que é o ganho nas médias frequências, tá? Que é esse platô aqui, essa linha aqui, né? Essa linha, na real, é a função, é o gráfico do ganho, né? Tá ligado? Que essa linha aqui é o gráfico do ganho. O ganho nas médias frequências, que é aquele ganho que a gente vinha aprendendo a calcular, agora a gente vai dar um nome de AV-mid. A gente também vai começar a chamar ele de AV-mid, tá? Quando eu me referi a AV-mid, é aquele próprio ganho que tu já vinha calculando antes, tá? Era aquele próprio ganho que depende do ganho sem carga, que depende da influência do RS e do RL. Quando eu falar AV-mid, é o valor do ganho aqui nessa faixa de frequências. Isso aqui é o AV-mid, tá? Esse valor aqui é o AV-mid, tá? Fora dessa faixa, o teu ganho vale menos que o AV-mid. Tá? A AV-mid é nas médias frequências. Só um nome que vai aparecer aí mais adiante, quem sabe, enfim. Tá, então tudo que a gente vai fazer daqui para frente agora é pensar em como calcular essas duas frequências aqui, tá? Como calcular esses dois limites aqui, que é o FL e o FH, tá? E como que a gente identifica isso? A gente vai ter que conversar um pouco sobre decibéis, dB. Por que isso? Porque é como que a gente identifica, como que a gente representa o ganho aqui. Geralmente a gente não vai representar o ganho no eixo Y aqui, ó. A gente não está representando ele em valor absoluto, a gente está representando ele em dB, tá? A gente está representando ele em dB. Isso aqui porque facilita para nós, tá? Facilita a análise. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa representação em dB, quem sabe com o ábaco de Bode, ou então até filtros, eu acho que lá em circuitos 2 ou 1 vocês veem filtros, não vem? Daí eu acho que vocês veem essa nomenclatura dB. Tá? Não sei se vocês viram, chegaram a ver? O que a gente vai fazer a partir de agora é o seguinte, ó. Toda a nossa análise nos gráficos para identificar essa frequência, a gente vai usar uma representação em dB do nosso ganho, tá? Ah, tem telecom também, perfeito. Lá em telecom vê bastante. Talvez sinais sistemas também tenha isso, tá? É tudo a mesma teoria. Não sabe nada. Não, mas vamos lá então. O que precisa para nossa disciplina, vamos dar uma revisadinha aqui, tá? Bom que vocês são otimistas, né, cara? Vamos lá. Como é que a gente representa um valor em dB, tá? Uma representação em dB é só para quando tu tem, por exemplo, variações muito grandes, tá? Quando ele varia muito com uma relação a... Tu tem que variar muito a frequência para o ganho variar, tá ligado? Então, tu faz uma representação em dB, tá? É só um jeito diferente de tu botar o teu eixo, tá? É uma escala diferente, era essa palavra que me faltava. Então, vamos pegar assim, ó, um valor em dB, para nós é o ganho que a gente vai representar, tá? Então, o nosso ganho em dB, tá? Eu vou colocar, por exemplo, sei lá, vou botar assim, ó, representação em dB, tá? Posso botar assim, ou ainda, não sei o que fica, não confunde, isso aqui não é um parênteses, tá? Ou ainda posso colocar assim, ó, o valor em dB, tá?
O valor em dB, como é que a gente calcula isso? Ele é representado como sendo 20 log do valor absoluto, AV, tá? Do nosso valor AV, tá? Então, isso aqui é como que tu faz uma conversão de um valor absoluto para um valor em dB. Vamos pegar assim, vamos fazer um exemplo rapidinho assim, né? Por exemplo, ó, só para vocês entenderem. Imagina que tu calculou lá o ganho do teu amplificador e o ganho desse amplificador é um ganho 100, tá? Vamos pensar assim, ó, AV é igual a 100, tá? Então, tu entra com 1 milivolt, uma senoidal de 1 milivolt de pico, na saída do teu amplificador vai ter uma saída de senoidal de 100 milivolts de pico, né? Ele amplificou 100 vezes, é o ganho que tu calculou. Se eu quero representar isso aqui em dB, como é que fica? Alguém já puxa a calculadora aí, tá? Então, o AV representado em dB, para nós, como é que fica esse valor? Ele é 20 que multiplica log de 100. Nosso ganho absoluto é 100, certo? Então, o valor base 10, exato, é base 10, tá? Quando não tem aqui é base 10, tá? Então, AV em dB vai ser igual a 20, que multiplica o log de 100 na base 10 é 2, certo? Isso aí. Então, o ganho em dB, AV em dB, ele vai ser 40 dB, tá? Então, esse aqui é o nosso ganho representado em dB, certo? Só fazer para vocês terem uma ideia aqui, ó, fazer um comparativo. Me digam quanto é que é para esses outros valores de ganho aqui, que era o que a gente tinha antes, então, ó. Para 31, 38, 44. Isso aqui é o ganho. Eu quero saber o ganho em dB. Quanto é que dá? Para 31. (29,8 dB). Isso aqui é só questão de escala, tá, pessoal? É só uma representação que vai nos ajudar a identificar a frequência de corte inferior e superior, tá? Quanto é que deu os próximos aqui? Para 38. Para 2K, 31,5 dB. Para 38, 31,59 dB. E para 33... Não, PC, você botou 2 vezes o mesmo valor. Verdade. Verdade. Aí nesse aí é 32,86 ou 869, que eu arredondei para cima. E aí no último dá 30,37. 30,3 dB. Show de bola. Então tá aí, ó, tá? É só uma representação em dB aqui desses valores absolutos, tá? Por que que isso é útil para nós, tá? Por que que isso aqui vai ser útil para nós? Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico, tá? O que a gente quer aqui, de novo, vou ressaltar, o que a gente quer é estabelecer qual que é o limite aqui no meio, né, que é o nosso ganho, tá? Aqui é o nosso ganho, e agora esse ganho que eu já vou dizer para vocês, ele está em dB, tá? Esse ganho está em dB, e aqui a gente tem a nossa frequência do sinal, tá? Então a gente quer saber qual que é o limite que estabelece essa região aqui, né, essa região mediana, onde vocês veem que essa linha constante aqui, ó, é onde o nosso ganho é o ganho AV mid, tá? Que é aquele ganho que vocês já tinham calculado lá do amplificador. Eu quero saber a partir de que momento, a partir de que frequência que esse ganho começa a cair, ou seja, eu quero achar que frequência que aparece esse cocoruto aqui, né, que ele começa a cair, e a mesma coisa aqui para frente, a partir de que frequência que ele começa a cair. E isso é definido pela frequência de corte do nosso sistema. Frequência de corte inferior e frequência de corte superior. Como é que a gente identifica essa frequência de corte? Por isso que a gente viu o dB. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Não sei se eu consigo fazer uma linha reta aqui, ó. Nunca vou conseguir. Suponha que isso aqui é uma linha reta. Tá? Então quer dizer que aqui, ó, nesse valor aqui é o nosso AV mid. Tá? O nosso AV lá, que é o mesmo valor que tu vinha calculando, representado em dB. Tá? Digamos, sei lá,
40 dB. Tá? Vamos imaginar que seja 40 dB. Por que que isso é importante? Porque a frequência de corte para nós, a frequência de corte é definida onde esse ganho decai 3 dB da frequência do ganho nas médias frequências, tá? Deixa eu anotar isso aqui, quem sabe fique melhor. A frequência de corte, deixa eu pegar outra cor também. Vocês lembram dessa frase ou não? Coisa muito importante. A frequência de corte, tanto a superior quanto a inferior, tá? Frequência de corte é quando o ganho decai 3 dB do ganho AV mid, tá? Isso aqui é a linha é a definição que vai nos dizer como que a gente vai calcular o FL e o FH. Isso aí que define para nós. Por quê? Imagina aqui, ó, que a gente está no AV mid, imagina, sei lá, eu estou aqui em 40 dB, como foi lá o primeiro exemplo que eu botei para vocês, né? Estou em 40 dB, né? Por exemplo, teu amplificador lá, tu calculou, ele tinha ganho 100, e daí tu botou ele nesse gráfico aqui, é 40 dB. Aonde que estão as frequências de corte? É quando esse ganho decai 3 dB. Ele vai decair para baixas frequências e vai decair para altas frequências. Quando ele cair 3 dB, é a frequência de corte. Então, observe que ele começa a cair aqui, né? Começa a cair. Quando esse ganho aqui cair a 3 dB do 40, então imagina aqui, ó, 40 menos 3 dá 37, né? Então, em 37 dB, vamos imaginar que o 37 dB seja essa linha aqui, ó, 37 dB. Então, quando o ganho chegar em 37, digamos que seja aqui, esse ponto aqui é a nossa frequência de corte inferior. Essa aqui é a nossa FL, frequência de corte inferior. Quando o ganho decaiu 3 dB do ganho AV mid. Então, aqui tu tem, ó, menos 3 dB. Ok? E a mesma coisa acontece lá nas altas frequências. Lá nas altas frequências, o teu ganho vai decair também. Quando ele decair 3 dB, a gente chegou na frequência de corte superior. Então, essa aqui é a frequência de corte superior. Isso aí é a definição, tá? Se eu não me engano, é uma definição de meia potência, alguma coisa assim. Eu não lembro da teoria direito que implica no decaimento de 3 dB, tá? Mas é ali que é definido a potência, acho que é meia potência, sim. É ali que é definido a frequência de corte, tá? Então, quando o ganho decair 3 dB do ganho na banda passante, é a nossa frequência de corte, tá? E esse valor aqui no meio, o nosso AV mid, né, a gente já tinha calculado esse AV mid aqui, né? Esse AV mid, certo? É igual aquele nosso AV que a gente vinha calculando antes, que era basicamente o AVNL, que multiplica a influência do ZI, ou melhor, do RS, né? Do RS. Peraí que eu escrevi uma coisa errada aqui. ZI. E multiplica a influência do RL também. Tá? Então, aqui no meio dessa frequência até aqui, a gente diz que o ganho vai valer o ganho que tu já aprendeu a calcular. E agora, essas frequências aqui abaixo do FL e acima do F-high, que a gente vai calcular, essas duas frequências que a gente vai calcular, tá bom? Por que isso aqui é importante? Porque é assim que a gente vai identificar lá na simulação se a nossa frequência calculada está certo ou não. Tá? É assim, a gente vai olhar esse gráfico aqui, é o gráfico do LT Spice, tá? Esse gráfico é o gráfico que o LT Spice te traz. Então, o que a gente vai fazer? Vai ver aonde que o ganho decai 3 dB do ganho na banda passante, e ali é a frequência de corte simulada. E a gente vai bater com a nossa resposta, tá? Então, basicamente é isso aqui. Entenderam essa representação aí, gente?
Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Bom, então é assim como tu identifica. O que a gente conversou até aqui? Como que é, né? Como que é o acontecimento, como que acontece a influência da frequência, o que acontece lá na simulação. Então, o que acontece é que a gente vai ter um comportamento semelhante a esse gráfico aí, e a gente está interessado em achar esses extremos, o F low e o F high, tá? E para achar eles, a gente faz a representação em dB para poder identificar esses valores no gráfico, tá? Agora é o seguinte, como que eu calculo o F low e o F high? Como que eu calculo isso aí? Se tu der uma olhadinha nesse gráfico, o F low e o F high eles estão bem distantes um do outro, né? Estão bem afastados. A gente pode dizer que a influência do F low e a influência do F high, elas não, um não influencia no outro, melhor dizendo, tá? Que a frequência de corte inferior não afeta o ganho nas altas frequências e a frequência de corte superior não afeta as baixas frequências, tá? Por elas estarem bem afastadas, eu posso dizer que elas operam quase que independentemente. Uma não depende da outra, tá? Se uma não depende da outra, a gente pode fazer uma análise isolada. Primeiro a gente analisa o circuito procurando o F-low e depois a gente analisa o circuito procurando o F-high, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente divide a análise em duas, frequências baixas e frequências altas, tá? Então a gente vai começar aqui agora a fazer essa análise para as baixas frequências, tá? Que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, é baixas frequências, depois na outra aula, as altas frequências. Então aquilo que eu tinha falado para vocês é o seguinte, em baixas frequências, tá? Em baixas frequências, quem afeta o nosso ganho são os capacitores de desacoplamento. Então aqui a gente está com o nosso amplificadorzinho, né? O mais corriqueiro ali que a gente usa, que é o divisor de tensão, tá? Aqui está o amplificador, vai ter o nosso sinal de entrada aqui, ele vai ter uma versão amplificada desse sinal lá na saída, show de bola. E o que eu estava dizendo para vocês é que quem é responsável nas baixas frequências por afetar no ganho, dependendo da frequência do sinal de entrada, são esses capacitores. Desculpa, esses capacitores aqui, ó, os 3 capacitores de desacoplamento. Esses magrão aí que são os responsáveis por diminuir o ganho quando as frequências desse sinal de entrada são muito baixas. O ganho, né, o quanto que amplifica esse circuito, o quanto que esse circuito amplifica, depende da frequência do sinal de entrada. Se for muito baixa, vai diminuir o quanto que ele consegue amplificar. E quem faz isso são esses capacitores de desacoplamento aqui. Por quê? Por que que eles afetam o ganho? Porque se tu pensar, né, quanto menor a frequência do sinal aqui, maior a impedância desses capacitores. E a gente já vai ver isso aqui. Como que a gente coloca essa influência aqui no nosso modelo do amplificador? Aqui, ó, eu coloquei um amplificador divisor de tensão, né? Um amplificador divisor de tensão. Mas não interessa qual amplificador que a gente está usando, se é um divisor de tensão, se é um fixa, se é um seguidor emissor, não interessa qual que é que está aqui, a gente pode representar sempre através dessa estrutura aqui. Onde nessa estrutura, os ganhos, né, os sinais envolvidos, são os mesmos do circuito original. Então, eu posso representar qualquer amplificador por essa estrutura. E é em cima dessa estrutura que a gente vai dedicar a nossa análise agora. Tá? Por quê? Porque a gente não vai analisar um por um. A gente não vai chegar aqui e vai fazer análise de baixas frequências para o divisor de tensão, análise de baixas frequências para o seguidor emissor. Não, não vamos analisar um por um. Porque a gente sabe que não interessa qual amplificador a gente está analisando, a gente pode representar ele através dessa estrutura, que é basicamente calcular aqueles 3 elementos, né? O ganho de tensão sem carga, o ZO e o ZI. Tá? Calculando esses 3 elementos que são a resposta da nossa análise, tu pode representar qualquer amplificador por essa estrutura. E é em cima dessa estrutura que a gente vai analisar a resposta em frequência agora. Tá? Então, vamos pegar, ó, como é que eu coloco, e aí eu coloquei aqui, como é que eu coloco, então, aqueles capacitores lá,
antes, né? Anteriormente, a gente vinha e dizia o seguinte, não, esses capacitores aqui são os curtos, né? Foi aquilo que eu falei lá no início para vocês. Até agora a gente vinha dizendo, não, esses capacitores são curtos. Não, mas agora a gente não vai mais assumir que eles são curtos e vamos deixar ele no circuito. Se eu deixar esse C1 e esse C2 no teu circuito, observa onde é que ele está aqui, ó. Ele está da saída do gerador do sinal em direção à entrada do teu amplificador, certo? E o C2 está da saída do amplificador para a carga. Então, o que a gente fez aqui, ó? Vamos deixar esses capacitores, ó. Em vez de tirar eles, vamos deixar eles no circuito agora para analisar a influência deles, tá? Então, o que a gente fez aqui foi basicamente, no modelo do amplificador, a gente colocou os capacitores que até agora a gente estava ignorando, tá? Porque a gente dizia que a gente estava trabalhando nas médias frequências. A gente dizia, mas agora e se eu trabalhar fora das médias frequências? Bom, se trabalhar fora, se trabalhar em baixas frequências, vai sofrer a influência deles, então eu coloquei eles aqui de volta no teu circuito, tá? E o que muda isso na nossa análise? Bom, vamos analisar então. O que muda eu ter esses capacitores aqui agora na minha análise? O que muda é o seguinte, o que a gente quer achar é a relação entre o ganho, a tensão de saída e a tensão de entrada, certo? O que a gente quer achar é isso, qual que é a relação da tensão saída pela tensão de entrada. E o que muda de relação entre esse sinal de saída, que é a tensão nesse nó, para... com relação a esse sinal de entrada, que é a tensão nesse nó, usando os capacitores agora. O que muda é o seguinte, ó, pensa aqui comigo agora, ó. A gente está trabalhando em baixas frequências, tá? A gente está trabalhando em baixas frequências. Na real aqui, ó, eu falei, ó, na real, desculpa aqui, ó, antes vamos analisar só para um capacitor. A gente não vai analisar os dois capacitores juntos. A gente analisa um, depois analisa o outro, tá? Vamos analisar primeiro a influência de um capacitor no ganho e depois a influência do outro capacitor no ganho. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, só o capacitor de C1 aqui. O que acontece? Né? Vamos assumir que aqui é a nossa tensão de saída. Tá? O que acontece agora? A gente está trabalhando em baixas frequências e está trabalhando agora assumindo esse capacitor aqui. O que acontece quando eu trabalho em baixas frequências? Né? A frequência desse sinal de entrada aqui é uma frequência baixa. O que acontece? A primeira influência que ele tem é que ele vai aumentar a impedância, quando eu estou em baixas frequências, a impedância desse capacitor aqui se torna maior. Lembra disso que a gente conversou, né? Até tinha escrito ali no início da aula. Que a impedância desse capacitor, que é como se fosse a resistência dele, tá? A impedância desse cara aqui, que é como se fosse a resistência, é 1 sobre 2πfc, tá? Ou 1 sobre ômega c. Então, se eu começo a diminuir a frequência do sinal de entrada, a impedância desse capacitor começa a aumentar. Tá? Se eu começo a trabalhar com frequências menores, a impedância desse capacitor começa a aumentar. Então, se eu trabalho com frequências menores, a impedância XC começa a aumentar. E o que acontece se começa a aumentar essa impedância aqui, ó? Acontece que a tensão que chega aqui no meu amplificador, ó, que aqui é o nosso VI, lembra? Ó, a tensão que entra no amplificador. O que acontece? O que vocês acham? Conforme começa a aumentar a impedância desse capacitor aqui, o que acontece com o sinal que chega no amplificador? Vocês saberiam dizer? Diminui, perfeito, né? Porque a tensão nesse nó começa a diminuir, começa a ter um elemento com uma impedância maior no meio do caminho, começa a ter uma queda de tensão em cima desse elemento, então a tensão que chega no VI começa a diminuir. Então diminui a tensão que chega no meu amplificador, diminui o VI. E se diminuiu o quanto que entrou no amplificador, vai diminuir o quanto que sai. Porque o ganho dele aqui dentro não muda, né? É o ganho de tensão vezes VI. Se diminuir o VI, vai diminuir VO também. Então, se diminuir o VI, vai diminuir VO. Tá? Se diminuiu o VO, a gente vai ter um decréscimo do nosso ganho de tensão. Certo? Porque o ganho de tensão para nós aqui é definido como VO por VSC, que é o sinal que está sendo introduzido no circuito, tá? Então, vai diminuir o ganho. Então, se eu trabalho com frequências menores, acaba diminuindo o ganho. Por isso que aquele gráfico lá
ele tem um decaimento para baixas frequências, porque quando tu diminui a frequência, a impedância do capacitor aumenta, logo menos tensão chega na amplificação, logo menos tensão sai, ou seja, o ganho do meu sistema diminuiu. O ganho do sistema diminuiu, tá? E o que que acontece? Quanto menor a frequência que tu trabalha, maior é a impedância do capacitor. Então, se trabalhar com frequências muito pequenas, esse ganho pode cair a zero. Idealmente, o que que acontece se eu trabalhar com uma frequência zero? Se eu trabalhar em 0 Hz? Se eu trabalhar em 0 Hz, quanto que é a impedância do capacitor? A impedância do capacitor tende a infinito, concorda? Ou seja, para CC, 0 Hz é CC. Para CC, o capacitor é um circuito aberto. Então, se eu estou trabalhando em 0 Hz, o capacitor é um circuito aberto, é impedância infinita. Então, não entra nada no meu amplificador, não sai nada, nosso ganho é zero. Tá? Graficamente, eu posso representar isso da seguinte forma. Ó. Eu posso representar a influência dessa frequência de chaveamento no nosso ganho, tá? No AV, da seguinte forma. Conforme menor a frequência de entrada, né? Conforme menor a frequência de entrada, maior a impedância do capacitor e menor vai ser o nosso ganho. Então, a gente vai ter uma coisa assim, ó, basicamente uma curva assim, ó. Ops. Vai ter uma curva assim, que vai chegar numa determinada frequência que o capacitor virou um curto-circuito. Porque conforme, ó, eu estou aumentando a frequência, estou aumentando a frequência, estou aumentando, está diminuindo a impedância do capacitor. Se eu aumentar a frequência, eu diminuo a impedância do capacitor até ele virar um curto. Então, aqui assim, a gente tem que o nosso capacitor já virou um curto-circuito, e daí a gente chegou nas médias frequências de novo. Esse capacitor aqui, que é o CI, que é o primeiro, que é o capacitor de entrada do nosso sinal, ele estabelece, então, uma determinada frequência de corte. Associada a esse capacitor, existe essa frequência aqui, que é a frequência de corte inferior dada pelo capacitor de entrada. A gente está analisando só a influência desse capacitor aqui. Então, existe uma determinada frequência que esse capacitor, uma frequência de corte definida por esse capacitor, tá? E essa frequência de corte aqui, a gente calcula da seguinte forma. FLI é igual a 1 dividido por 2π, que multiplica o capacitor, CI, que multiplica a impedância desse caminho. A impedância desse caminho é ZI e RS. Então, é ZI mais RS. Tá? Isso aqui é a equação dessa frequência de corte aqui. Tá? Isso aqui é a mesma equação se tu for ver lá em controle, depois tu vai ver. Isso aí é um zero. Tá? Existem polos e zeros. Esse aqui é um dos zeros do nosso circuito. Isso aqui vem lá da frequência de corte em resposta em frequência de circuitos, tá? Através dessa equação, o que a gente está calculando? Esqueci de dizer antes, né? São 3 capacitores ali, basicamente. São no máximo 3 capacitores de desacoplamento. Capacitor CI, capacitor CO e o capacitor CE. São os 3 capacitores que a gente tem. No máximo 3. Tem circuitos que tem só 2, né? Tem amplificadores que tem só 2. Mas são no máximo 3. Cada um desses capacitores a gente vai analisar isoladamente. Esse aí é o capacitor de entrada. Então, o capacitor de entrada, ele já coloca uma frequência de corte. Ele já estabeleceu uma frequência de corte. Por causa que a gente analisou aqui a influência dele, né? A gente viu que ele diminui o ganho quando diminui a frequência. Então, ele já está colocando uma frequência de corte aqui. Ele já botou uma frequência de corte. Que é essa aqui. A gente calcula por essa equação. Ok? Ficou confuso isso aí, Bruno? Acho que eu me confundi um pouco na hora de explicar ali, que era um por vez, mas... Fez. Tá?
Então, essa aqui é a frequência de corte estabelecida pelo capacitor de entrada. Mas não existe só o capacitor de entrada no nosso amplificador. Existem mais dois, que é o capacitor de saída e o capacitor de emissor, tá? Então, a influência dos outros dois também é pertinente. Tá? Essa influência de um deles. A influência do outro capacitor agora, ó, vamos pensar no capacitor de saída. Né? O CO, ele vai estabelecer para nós uma frequência de corte superior. Esse capacitor aqui, ó, é o nosso capacitor de saída, ou C2, como está aqui. O que interessa não é o nome dele, mas interessa onde que ele está localizado, tá? Então, esse capacitor de saída aqui, como que ele afeta agora o nosso ganho? Como que ele afeta a questão do ganho? Imagina aqui com nós agora, ó, o sinal de entrada agora não está sofrendo influência, né? Vamos assumir que esse sinal de entrada aqui é constante, tá? O que que acontece quando tu varia a frequência desse sinal de entrada? De novo, a mesma ladainha, né? Se eu diminuo a frequência de entrada, né? Se eu diminuo a frequência do sinal, eu vou diminuir a frequência do sinal que eu estou ofertando na saída. Se diminui a frequência, aumenta a impedância do capacitor. Só que agora a gente está falando do capacitor de saída. Se aumenta a impedância desse capacitor aqui, é a mesma coisa que a gente tinha conversado. Conforme aumenta a impedância desse capacitor, aumenta a queda de tensão em cima dele. Então, se aumenta a queda de tensão em cima dele, vai diminuir a nossa tensão de saída. Porque a tensão de saída é a tensão aqui, ó, certo? Daqui para cá. Então, se morre mais tensão em cima desse magrão aqui, a tensão que estava na saída do amplificador, agora ela não está indo direta para a carga, ela está ficando um pouco em cima desse capacitor. Então, está diminuindo o quanto de tensão que tu oferta na tua carga. Então, diminui a tensão de saída. Se diminui a tensão de saída, diminui nosso ganho. A mesma conversa. Se diminui a tensão de saída, diminui o ganho, né? Porque ganha a tensão de saída por tensão de entrada. Certo? Se diminuiu a tensão de saída, diminuiu o ganho. Então é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. De novo, né? Isso aqui, ó, eu não salientei no anterior, tá? Mas esse comportamento que a gente está vendo aqui, ó, que se repete lá, isso aqui, ó, é um comportamento de, vou botar assim, ó, comportamento de filtro passa altas. É um comportamento de filtro passa-altas. Não é um filtro, tu não construiu um filtro, construiu um amplificador. Mas esse capacitor, ele tem um comportamento de filtro passa-altas. E a frequência de corte associada a esse filtro passa-altas, a gente calcula dessa forma, tá? E o mesmo comportamento a gente está enxergando aqui, porque graficamente esse cara aí é a mesma coisa, né? A gente tem que o ganho vai diminuir, né? Conforme menor a frequência, diminui o ganho. Então, vai ter o mesmo comportamento considerando esse capacitor aqui. Até uma determinada frequência, aquele capacitor se comporta como um curto, e para uma frequência muito baixa, essa impedância começa a aumentar, logo diminui o nosso ganho, né? Diminui o ganho do circuito para frequências muito baixas, que foi isso que a gente escreveu, ó. Diminui frequência, diminui o ganho. Então, de novo, isso aí é um comportamento de filtro passa alta, porque para frequências altas ele não afeta o circuito, mas para frequências baixas ele diminui o ganho. Então isso é um comportamento também de filtro passa altas. É como se fosse, né, eu vou até entre aspas aqui, um filtro passa altas. Ele tem um comportamento de filtro passa altas. Tá? E se ele se comporta como um filtro passa altas, ele tem uma frequência de corte. E como essa frequência de corte é associada ao capacitor de saída, a gente chama ela de FLO. E como ele é um filtro passa-alto, como se ele se comporta como um filtro passa-altas, e ele tem essa frequência de corte, a gente pode equacionar essa frequência de corte como sendo uma frequência de corte de um filtro, que é, de novo, a mesma equação. 1 sobre 2π, que multiplica a capacitância, que multiplica a impedância do caminho. A impedância do caminho é o RL e o ZO. Então, aqui a gente põe ZO mais RL. Tá? Então, o capacitor de entrada se comporta como um filtro passa-altas. Se ele é um filtro passa-altas, ele tem uma frequência de corte. E essa frequência de corte é dada por essa equação, né? Porque é a equação da frequência de corte de um filtro passa-altas.
Vocês estavam familiarizados com esse termo passa alta, passa baixa, né? Viu? Você sabe alguma coisa de telecom aí, ó. Não é tão... As palavras. Quem não dormiu na sala lembra das palavras, né? Quem assistiu às aulas lembra das palavras. Tá? Isso aí vocês vão ver mais depois em Eletrônica 3 também, a questão de filtros ativos, tá? Filtro é um elemento, um circuito, que tem um ganho dependente da frequência, tá? E a gente se vale disso, a gente quer que isso aconteça. Aqui nesse caso, isso aqui é não idealidade, a gente não quer que isso aconteça, tá? A gente está estudando os limites onde isso acontece, tá? Mas tu pode usar esse mesma teoria para que tu tenha filtros realmente que tu queira, né? Para eliminar frequências. Aqui a gente não quer eliminar frequências, tá? A gente não queria eliminar frequências, mas acaba eliminando, certo? Mas os filtros em si, eles são projetados para eliminar certas frequências ou para amplificar certas frequências. Aqui a gente não queria isso, tá? Mas ele se comporta como se fosse. E ele leva esse nome passa altas, porque se tu pega frequências maiores que a frequência de corte, ele não atenua. E frequências menores que a frequência de corte, ele atenua. Atenua significa diminui a amplitude, tá? Então, por isso que ele leva esse nome, filtro passa altas, porque frequências mais altas que a frequência de corte, ele não atenua, e frequências menores que a frequência de corte, ele atenua, tá? Eu botei entre aspas e disse que ele se comporta como se fosse, porque idealmente a gente não queria que existisse esses filtros, mas acaba aparecendo, tá? Então a gente acaba calculando essas equações aqui, certo? Que mais? Eu não vou deduzir isso porque vem desses circuitos, tá? Como que a gente chega nessa influência aqui, como que a gente chega nessa frequência aqui, eu não vou calcular isso aqui com vocês, tá? Seria bem legal por Laplace, mas eu não vou fazer isso com vocês. Que mais? Bom, então a gente estudou a influência de dois capacitores, do capacitor de entrada do teu amplificador e do capacitor de saída do teu amplificador, tá? Só que existe ainda, em algumas configurações, o capacitor CE, tá? Onde é que eu coloquei isso? Ops, peraí. Só um minuto. Só um minutinho. Dá uma olhada no meu guia aqui. Aqui, achei. Minha cola. Ou vocês achavam que eu sabia tudo de cabeça já? Existe um terceiro capacitor aqui, tá? Que é o capacitor de emissor, né? A gente conversou sobre esse capacitor aqui, que é o capacitor de entrada, que é o CI. A gente conversou sobre esse capacitor aqui, que é o CO. Cada um desses capacitores aqui, eles introduzem uma frequência de corte no teu circuito, né? O capacitor CI introduz a FLI e o capacitor CO introduz a FLO. E a gente já botou a equação para elas ali. Observa que as equações, na real, aqui, ó, elas dependem, claro, do valor do capacitor, que agora a gente vai ter que ter atenção, depende do ZO, que é uma coisa que tu sabe calcular, e depende do RL, que é um valor dado, né? Então, depende dos parâmetros do teu amplificador, essas frequências de corte. Então, aqui, para nós ainda, para essa configuração específica, está faltando a gente analisar, nós analisar o capacitor CE, tá? Que é o capacitor de emissor. Esse capacitor C aqui, ele também vai ter o mesmo comportamento dos outros, tá? Ele vai introduzir uma frequência de corte chamada FLE, tá? Que é uma frequência de corte associada a ele, porque ele também vai afetar o teu circuito diminuindo o ganho. O que que acontece, ó, se tu pensar, só vamos fazer um parênteses aqui, ó, para nós tentar enxergar no circuito o que está acontecendo no circuito, tá? Quando tu diminui a frequência do sinal, tá?
quando tu diminui a frequência do sinal de entrada, vai diminuir a frequência das correntes que circulam nesse circuito, né? Ou das tensões também. Vai diminuir, então, inclusive, da corrente que sai no emissor desse teu circuito aqui, ó. A corrente de emissor, a parcela CA. Esse amarelo não tá legal, né? Vamos pegar um verdezinho. Existe uma corrente fluindo no emissor desse circuito, a parcela CA dessa corrente, que é a corrente Izinho E. E quando ela chega nesse nó aqui, ó, o que que acontece? Até então, a gente vinha e dizia assim, ó, não, o capacitor é um curto, né? Então, antes, toda a corrente fluía por esse capacitor. Toda a corrente fluía pelo capacitor, não ia nem um pouquinho de corrente aqui para o RE. Mas o que que acontece agora que tu começou a diminuir a frequência? Conforme tu diminuiu a frequência, a impedância desse capacitor aqui começou a aumentar. Então, começou a aumentar a impedância do capacitor E, certo? Começou a aumentar a impedância dele. E se começou a aumentar a impedância dele, agora essa corrente que sai no emissor, ela não vai completamente para o capacitor, ela começa a desviar um pouquinho para cá. E conforme menor a frequência, mais corrente ela desvia aqui para o resistor de emissor. E porque faz esse desvio aqui, tudo isso aqui acaba fazendo com que a tensão nesse nó aqui, a parcela CA daquela tensão ali, diminua. Tá? Tudo isso faz com que, no final das contas, diminua VO, certo? Tudo isso faz com que diminua a tensão que tu aplica lá no circuito na saída, ok? Porque esse resistor RE, o que que tu está fazendo agora? Ó? Esse resistor RE está drenando a nossa corrente. Só que essa corrente, esse resistor não está no nosso modelo AC. Se ela não está no nosso modelo AC, ela está drenando uma corrente que não iria para a saída. Tá? Então, basicamente, é esse o que muda quando eu mudo a frequência de entrada, a impedância desse capacitor começa a aumentar e o resistor RE começa a drenar a corrente. Isso vai diminuir a nossa corrente, a nossa tensão de saída. Graficamente, ele vai ter a mesma influência, tá? Fazendo as cores que eu fiz antes. Graficamente, tu vai ter a mesma resposta de ganho em função da frequência. Ou seja, aquele capacitor ali, o capacitor CE, ele também vai ter uma frequência de corte, FLE, porque ele também vai se comportar como se fosse um filtro passa-altas. Ele também se comporta, ele também afeta o teu circuito como se fosse um filtro passa-altas. Vou botar entre aspas de novo aqui, ó, passa-altas. Ele também funciona como se fosse um filtro passa-altas. E se ele funciona como se fosse um filtro passa-altas, ele vai ter uma frequência de corte definida. Tá? E essa frequência de corte é 1 sobre 2π, sempre isso, tá? 1 sobre 2π, que multiplica o capacitor, que multiplica a impedância, tá? E essa impedância aqui, Z equivalente. O que é esse Z equivalente? Tá? O Z equivalente é a impedância que o capacitor C enxerga. Olhando do CE para o resto do circuito, né, olhando do CE para o resto do circuito, o que que ele enxerga? Basicamente, o que ele enxerga é o Rzão E paralelo com o resto do teu amplificador. É o Rzão E paralelo com o resto do amplificador. Então, esse Z equivalente que a gente vai usar ali é a impedância vista pelo capacitor CE, tá? Então, esse Z equivalente é a impedância vista pelo capacitor CE, que é o resistor Rzão E paralelo com o resto do teu amplificador. E o resto do amplificador é o seguinte, RI, tá? Essas equações eu não vou deduzir com vocês, tá? Mas eu vou deixar pronto aqui, ó. RI, se eu conseguir escrever direitinho, RI sobre beta mais Rzinho, tá? E, por sua vez, esse RI, ele é o paralelo do R1 com R2 com RS, tá? Então, para o cálculo da frequência de corte inferior definida pelo terceiro capacitor,
tá? Ele também vai introduzir uma frequência de corte. A frequência de corte que ele introduz é essa aqui, tá? É essa aqui. E essa frequência de corte a gente calcula usando essas outras duas equações aqui, tá? O que é esse Z? É a impedância equivalente vista pelo capacitor CE, tá? E para calcular ela, eu preciso desse RI, tá? São equações prontas aí para vocês. O que é importante ficar aqui disso, tá? As equações estão aí, mas o que é importante tu lembrar disso? Que para baixas frequências, o nosso amplificador acaba sofrendo uma diminuição de ganho, tá? E quem gera essa diminuição de ganho são os capacitores de desacoplamento. No nosso circuito amplificador, a gente vai ter até 3 capacitores de desacoplamento. Então, os 3 vão fazer o ganho diminuir. Isso, os 3 vão fazer o ganho diminuir. Nossa, buguei a cabeça agora. Os 3 vão fazer o ganho diminuir, tá? Os 3 capacitores vão fazer o ganho diminuir. Eles vão puxar o ganho para baixo. Como que cada um faz isso? Cada um vai ter uma frequência de corte associada. Então, a gente viu a equação para a frequência de corte de cada um desses 3 capacitores. Ah, mas se eu estiver falando de polarização fixa, bom, polarização fixa não tem o CE. Então, se não tem o CE, ele só não vai ter essa frequência aqui. Ele vai ter a CI e a CO, tá? Então, tu tem 3 frequências de corte para os 3 capacitores. Cada uma vai fazer com que o ganho diminua. Tá? Cada uma vai fazer o ganho diminuir. Somando os 3, a influência dos 3, tu vai ter aquele gráfico original que a gente tinha conversado antes, tá? Então, o que a gente tem graficamente, né? Se eu pensasse assim, a gente dá um zoom só no início do nosso gráfico, lá do ganho. A gente tem aqui, por exemplo, se eu for desenhar isso, né? Onde é que estão essas frequências? O que a gente tem é o seguinte, ó. Vamos lá que isso aqui é importante. Deixa eu pegar a minha... o que a gente tinha lá antes era o seguinte, ó. Era isso aqui, né? O gráfico do ganho em função da frequência. A gente tinha isso aqui, né? Com FL e F-high, tá? É o que a gente estava analisando. Se a gente olhar agora só para essa janelinha aqui, ó, porque a gente está olhando para baixas frequências, né? Se a gente olhar só essa janelinha aqui, o que a gente tem aqui no gráfico, ó? Vamos pegar um azul aqui. A gente tem que ir para... Deixa eu ajeitar a mesinha aqui para escrever melhor. Vamos ver se vai. A gente tem que ir para médias frequências, né? Para médias frequências, o teu ganho está aqui, ó. Digamos que ele está no ganho máximo aqui, ó. Certo? Tá? Que dificuldade de escrever reto, cara. Ele tinha o nosso ganho que vinha aqui, né? Ele estava vindo esse ganho aqui. Digamos que esse aqui é o nosso AV mid, né? Lá nas médias frequências, que seria essa parcela aqui, ó, né? E o que acontece nas baixas frequências? Tu vai ter uma frequência de corte para cada um daqueles capacitores. O que isso é aqui graficamente para nós? Graficamente é isso aqui, ó. Digamos que a primeira frequência de corte acontecesse aqui, ó, né, a menos 3 dB. Se aqui é 120, digamos que menos 3 dB seria mais ou menos aqui assim, né? Se aqui é 120 dB, digamos que menos 3 fosse aqui, ó. Então, aqui está a tua primeira frequência de corte. Então, essa frequência de corte, digamos que ela seja aqui, ó, para nós, sei lá, uma daquelas 3 ali, né? Vamos dizer que essa aqui seja a FLO, beleza? Essa é a FLO. O que essa frequência de corte vai estabelecer aqui para nós, ó? Vai estabelecer que ela vai começar a puxar essa linha de ganho para baixo, ó. É como se esse pontinho puxasse a linha de ganho aqui para baixo, ó. E ela vai ficar assim, certo? Vai ficar assim. E essa inclinação que a gente tem aqui, ó, né, esse ganho começou a diminuir. Ele estava vindo assim. Deixa eu ajeitar isso aqui melhor. Ele estava vindo assim, e daí ele pegou lá e começou a diminuir aqui, ó. Tá? Começou a diminuir por causa dessa frequência de corte. Show de bola? Então, essa aqui é a FLO. E o que acontece? Tu não tem só a FLO. Tu vai ter aqui, por exemplo, a FLI. Eu estou chutando a ordem, tá? Elas podem estar em qualquer ordem. E tu vai ter também aqui, digamos, uma FLI aqui, tá? FLI. Tu vai ter 3 frequências de corte, tá? E o que acontece com o ganho, considerando essas frequências? Acontece o seguinte, ó.
Quando a frequência chegou na primeira frequência de corte ali, ele começou a diminuir, tá? Vai diminuindo, até chegar na outra frequência de corte. O que acontece quando chegou na frequência de corte do outro capacitor? Agora, esse capacitor aqui começou a funcionar como filtro também. Então, esse capacitor aqui, o CI, também começa a diminuir o ganho. Agora, a partir dessa frequência aqui, tu tem dois capacitores diminuindo o ganho. Então, tem dois capacitores diminuindo o ganho. Ah, ficou mal isso aqui, eu queria aqui. Vamos fazer assim, ó. Quando chegou aqui, os dois capacitores começou a diminuir o ganho. Vou botar essa FLE mais perto, tá? Eu quero que as três peguem, meu gráfico ficou pequeno. Desculpe. Vou botar FLE aqui, ó. Aqui assim. FLE. Tá? Vamos de novo. Então, meu ganho estava vindo aqui, eu estava diminuindo a frequência, ele começou, o primeiro capacitor começou a funcionar como o filtro passa alto. Então, ele começou a diminuir o ganho. Diminua a frequência, ele consegue diminuindo só sobre a influência do CO. Aqui ele está a influência do CO. Quando chegou aqui, pô, o CI começou a funcionar como passa alta também. Então, ele também começou a diminuir o ganho. Então, a partir dessa linha aqui, agora tu tem influência de dois capacitores. Tu tem o CO, que já está afetando, e o CI também. E quando ele chega na linha do FLE aqui, ó, agora tu tem três capacitores afetando. Chegou aqui, puf, começou a diminuir mais ainda. Então aqui tu tem os três capacitores funcionando como filtro, tá? Os três capacitores estão puxando a linha do ganho para baixo. Então, para baixas frequências, o que a gente tem geralmente é isso aqui, tá? Tu vai ter três frequências de corte, onde a partir de cada uma dessas frequências o ganho começa a diminuir com uma escala maior, tá? Elas ficam alocadas mais ou menos desse jeito aí, tá? Não necessariamente nessa ordem, essa ordem pode mudar. Depende do valor do capacitor, depende do ZI, depende do ZO, vai ser a ordem que essas frequências vão estar alocadas aqui, tá bom? Entenderam essa representação gráfica? Eu me confundi um pouco ali na hora de mostrar isso aqui, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Entenderam essa representação aí? Sim, não, talvez. Tem mais um detalhe aqui, então, ó. Observa que nessa região aqui, só o capacitor de saída, né? Tu só tá abaixo da frequência de corte do capacitor de saída. Então, só o capacitor de saída está afetando o teu ganho aqui. O CI e o CE não. Então, aqui tu tem só um capacitor afetando o ganho. E ele está decaindo o ganho conforme tu diminui a frequência, certo? E o quanto que ele decai aqui é o seguinte, ó, ele decai 20 dB a cada década que tu diminui a frequência. A cada década que tu diminui a frequência, ou seja, tu baixou de 20K para 2K, o teu ganho caiu 20 dB. A partir desse ponto aqui, ó, tu tem dois capacitores na jogada. Então, a cada década que tu diminui a frequência, ou seja, baixar de, sei lá, de 2K para 200 Hz, tu diminuiu uma década, né? Tu dividiu por 10. Então, ele vai cair 40 dB por década. Certo? E a partir desse ponto aqui, tu tem 60 dB por década. Cada década, ou seja, cada vez que tu divide por 10 a frequência, tu diminui o ganho em 20 dB por capacitor que está ali, naquela região. Então, o capacitor CO, ele começa a afetar só a partir dessa linha. A partir dessa linha aqui, tu tem CO e CI. E a partir dessa linha aqui, tu tem os três capacitores afetando o teu circuito. Tá? Então, é basicamente dessa forma que se divide aquela região de baixas frequências lá do nosso gráfico, tá? Região de baixas frequências. Repetindo, não necessariamente vai estar nessa ordem. Pode estar trocada essa ordem, FLO, FLE, FLU, aqui, tá? A ordem desses três aqui pode mudar. Tá bom? Mas, aí vem uma pergunta aqui para vocês, ó. Quando a gente desenhou o gráfico lá, original, eu disse para vocês, não, mas a gente tem aqui nesse gráfico, na baixa frequência, existe uma FL, a F-low, que é o que a gente quer calcular. Essa F-low, ela é dividida nessas três, né? FLO, FLI, FLE. Essa é a FL.
Mas qual dessas três que eu vou dizer que é a frequência de corte inferior? Qual que é a frequência limite inferior do nosso ganho? Qual dessas três que vai ser a frequência de corte inferior? Eu tenho que dizer, vai ser FLE, FLI ou FLO? Nesse caso aqui, quais que vocês diriam que é a frequência de corte inferior do meu circuito? Qual das três que é? Eu vou ter que dizer uma, né? Ah, a partir dessa frequência, meu ganho começou a diminuir. Qual que é? FLO, né? Porque essa aqui é que, a partir dessa frequência, meu ganho já começa a sofrer alterações. A partir, né, para frequências menores que essa aqui, o meu ganho já começou a ser atenuado. A partir para frequências menores que essa aqui, o ganho já está sofrendo atenuação. Então, a frequência que tiver mais à direita aqui, que é a nossa FL. Essa aqui que vai ser a nossa FL. Ou seja, eu dizer que a que está mais à direita, eu dizer que é a mesma coisa que eu dizer que a FL vai ser a maior das três. Tu vai calcular as três por aquelas equações e a maior delas vai ser a tua frequência de corte inferior. A maior dessas três aqui vai ser a tua frequência de corte inferior. Sacaram por que a maior? Porque a maior das três é a que já vai começar a diminuir o ganho do teu circuito. Tá? A maior das três é que já vai começar a afetar o ganho aqui. Se fosse outra ordem, né, como eu disse ali embaixo, pode trocar a ordem. Se fosse outra ordem, é a que tivesse mais à direita, ou seja, a maior das três. Então, a gente vai calcular as três frequências por aquelas equações, vai escolher a maior delas, e a maior delas é a frequência de corte inferior, que é a que a gente vai validar por simulação daí. Muita coisa? O que vocês acham? De boa? Mais ou menos? Complicadinho? O conceito em si é um pouco chatinho, tá? Mas no final das contas, o cálculo dessas coisas vai ser bem barbada, tá? É aquelas equações, pegar o maior dos valores, simular e validar, tá? Vamos fazer na próxima aula isso, então. Na próxima aula a gente faz um exemplo disso aí e já vamos fazer a simulação e validação na LTI Spice. Daí. Pode ser? Vou deixar isso para a próxima. Se não temos nenhuma dúvida com relação a isso, até a próxima aula, gurizada.